Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso em vídeo de Python. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e agora nós vamos continuar os estudos de função. É muito importante te dizer, para você assistir essa aula 21, você precisa ter assistido a aula 20. Obviamente, para você assistir a 20 e a 21, você tem que ter visto todas as anteriores. Mas se a sua dúvida é pontual em função, se você começou a ver o comando def e ficou na dúvida, provavelmente pode ter caído nessa aula e saiba que é importante que você tenha visto a aula 20. Então é com grande orgulho que eu venho anunciar aqui. Começa agora a fase 21 do seu curso de Python. Nós vamos continuar vendo função, nós vamos ver a parte 2 de funções e para essa aula a gente tem alguns tópicos para abordar. A gente vai começar a trabalhar um pouco, você vai entender como funciona o Interactive Help, que é uma coisa muito importante do Python. Muitas linguagens de programação têm uma documentação muito bem organizada, mas nenhuma chega perto do que o Python oferece. A gente também tem a documentação do nosso programa, utilizando docstrings. As nossas próprias funções podem ser documentadas, você vai entender melhor o que é uma docstring. A gente vai falar também sobre funções que têm argumentos opcionais, isso é uma característica do Python muito importante. Várias outras linguagens têm isso também, mas no Python isso é especialmente útil e importante e valioso. Nós vamos falar também de escopo de variáveis. Você vai entender quando uma variável nasce, quando uma variável morre, em que momentos e em que posições do programa suas variáveis são visíveis. Inclusive também funciona para importação de bibliotecas. E nós vamos, por último, falar sobre as funções mesmo, as funções que retornam resultados. Porque até então, até a aula 20, a gente trabalhou com funcionalidades que não retornam resultados. Agora, a gente vai começar a retornar resultado das nossas funções. Então, esses 5 são os 5 tópicos que a gente vai abordar durante essa aula. Volto a dizer, você precisa ter o conhecimento básico de rotinas, a gente viu as rotinas básicas na aula 20, e agora, na aula 21, a gente vai aprimorar um pouco mais sobre isso. Gostaria, como sempre, de forma bem rápida, agradecer a todo mundo que o nome vai passando por aqui. Foram mais de 1000 pessoas que tornaram esse curso viável, colaboraram financeiramente para que acontecesse toda essa quantidade de aulas e toda essa quantidade de exercícios resolvidos. A gente ultrapassou os 100 exercícios na última aula, mas a gente não vai parar não. Aquilo não era uma meta de quando chegar a 100 exercícios eu paro. Toda aula vai ter exercício, nessa aula nós temos 6 exercícios. E volto a dizer, exercício faz sim parte da aula. Inclusive alguns macetes, algumas dicas extras só estão acontecendo nos exercícios. Então se você não está assistindo os vídeos de exercício, só fica assistindo as aulas, você está perdendo o conteúdo. E para finalizar esses nossos dicas e agradecimentos, queria agradecer mais uma vez Hostnet. Essa empresa aqui, ó, tá sempre acompanhando a gente, tá sempre apoiando os projetos do curso em vídeo. E se você tem um projeto de construção de um site utilizando a linguagem Python e qualquer framework, seja ele o Django ou qualquer outro, a Hostnet já está preparada para receber o seu projeto. É só você entrar em contato, abre o site da Hostnet, hostnet.com.br, vai lá no suporte técnico e diz: eu quero um site com hospedagem em Python. Pode confiar que os caras são bons pra caramba. Mas vamos parar de conversa e vamos começar a parte teórica da sua aula. Já estamos aqui no nosso ambiente teórico e nós vamos começar com o primeiro assunto, Interactive Help, ou ajuda interativa. Se você já aprendeu Java, PHP com a gente, várias linguagens têm uma documentação muito evoluída. A comunidade colabora pra caramba, você tem uma série de sites com códigos prontos, manuais de cada um dos comandos. O Python também tem isso, mas o Python tem isso daqui que está aparecendo na tela, ajuda interativa. E para obter ajuda interativa no Python é muito simples, é muito fácil. É só você usar esse comando que está aparecendo aí, help. Na verdade, uma função interna, porque você vê que é help, abre e fecha parênteses. E você aprendeu na aula anterior que quando eu abro e fecho parênteses depois de um nome, isso é uma função, isso é um método. Eu vou abrir o meu PyCharm e vou te mostrar algumas maneiras de utilizar a ajuda interativa. Então, ó, já estou aqui no computador, vou abrir o PyCharm. PyCharm foi atualizado, se você é um gafanhoto que já está usando há algum tempo a versão não atualizada, atualize sempre. No momento que eu estou gravando esse vídeo, é a 2018.2.4, provavelmente quando você está assistindo esse vídeo já é uma versão superior. Mantenha-se sempre seu PyCharm atualizado. Vou abrir meu projeto, que é o projeto padrão que eu estou utilizando, vou maximizar aqui e vou utilizar o meu arquivo de ambiente. Dá uma olhadinha aqui, ó. Se você não está acompanhando aí o curso com a gente, dá uma olhada na quantidade de exercícios que você deixou de fazer, talvez. Faça todos os exercícios. Essa é a melhor
melhor maneira da gente aprender. Eu vou abrir o arquivo de ambiente aqui, eu posso utilizar ele, ou então eu posso vir aqui no Python, ó. Você vem aqui, ó, em console Python, aqui embaixo, tá vendo aqui embaixo? Clicou, ele vai abrir o console do Python e eu simplesmente vou digitar a chamada para o Interactive Help. Vou botar aqui, help, abre e fecha parênteses. Já entrei aqui no Interactive Help e ele tá com o prompt, tá vendo? Ele mudou o prompt, ó. O prompt do Python normal são 3 sinais de maior e o prompt do help é help. Agora eu posso digitar qualquer comando, qualquer função interna, qualquer biblioteca do Python, eu tenho um manual completo. Por exemplo, vou começar bem simples. O print. Print, ele tem um manual. Olha lá, ó. Vou até maximizar aqui, aumentar aqui a tela. Tá vendo, ó? Ele diz, ó, print é uma função, ele recebe os valores e aí tem outras funções, ó, tem outros parâmetros. Sep, end, que a gente, né, utiliza por padrão, né? O padrão do fim da linha é o _n, mas a gente pode alterar para ele não quebrar a linha. File, flush, que a gente utilizou em algumas funcionalidades aí, o padrão é falso. E aí ele tem a explicação de cada um dos parâmetros. Então, assim, tem um manual completinho. Por exemplo, se eu botar aqui len é uma função que retorna o tamanho de algo, né? O tamanho de um objeto, quantos elementos tem um objeto. Aí, ó, retorna o número de itens no container. Se eu quiser o input. O input, ele faz a leitura, tá vendo? Ó? Eu posso botar input prompt none, o prompt, se eu não informar, é none. Então, tem algumas informações que eu posso informar aqui. Eu posso colocar, por exemplo, deixa eu ver se tem aqui a biblioteca datetime. Ó, datetime, tudo que tem dentro, todas as funcionalidades que tem dentro de datetime. A gente utilizou um monte delas, tá vendo? Então, assim, manual completinho. Essa é a primeira maneira de entrar na ajuda interativa. Para sair, é só você digitar exit e aí ele vai sair. Peraí, oh meu Deus. Quit, certo? Eu troquei aqui. Digitando quit, ele vai sair e voltar pro prompt, pro console do Python. Outra maneira de fazer é você, sei lá, eu vou botar aqui, print alguma coisa. Eu quero saber quais são as características do comando print, né? Se eu botar aqui print Olá Mundo, vou executar, ó, botão direito aqui e run, e ele vai escrever Olá Mundo. Se eu não souber para que serve o print, é só eu fazer isso aqui, ó. Dentro dos comandos eu boto help print. Na hora que eu executar o programa, ele vai também me mostrar a ajuda interativa, o Interactive Help. Então tá aqui. Então você pode fazer dessa maneira, help print, ou simplesmente vir aqui no console do Python, digitar help, abre e fecha parênteses e depois informar qual comando. Combinado? E além do help, existe uma maneira que eu não gosto tanto assim, mas existe também uma outra maneira, que é eu imprimir o doc interno dentro de um comando. Posso fazer com esse comando que acabou de aparecer aqui. Por exemplo, se eu quiser o comando input, eu quero saber quais são os parâmetros do comando input. Então eu posso botar print input ponto, 2 underlines, doc em minúsculo, 2 underlines. Vamos fazer isso funcionar para você ver que é prático também. Então, ó, da mesma maneira que eu posso dar o comando help input, para ele mostrar as informações do input, eu posso também dar um print no input ponto, underline, doc. Tá vendo? É um atributo aqui do input. Vamos executar. Você vai ver também. Tem uma informação também sobre a função. Tá? Não necessariamente exatamente a mesma do help. Então, talvez sirva de informação aqui eu mostrar tanto o print input doc quanto o help input. Vamos executar. Não necessariamente é a mesma coisa. Você vai ver, ó. Esse aqui é o de cima. Esse aqui é o input doc. E esse daqui é o de baixo. Mano, é mais ou menos a mesma coisa. Apenas a formatação está um pouquinho diferente. Você pode fazer das duas maneiras. Eu, particularmente, gosto mais dessa forma de agir de forma interativa. E esse assunto de ajuda interativa nos leva a conhecer um pouco mais sobre docstrings. Eu já vou te explicar como é que funciona o negócio. Uma docstring é basicamente uma string de documentação, exatamente o que a gente acabou de mostrar. Quando eu boto lá help input, ele me mostra a docstring do comando input, me mostra o manual do comando input. E todas as funcionalidades internas do Python têm a sua própria docstring. Só que vamos ver um exemplo aqui bem prático de uma função que a gente vai criar. Por exemplo, aqui do lado, ó, criei uma função chamada contador, e ela vai receber 3 parâmetros. Ó, se você der uma olhada aqui do lado, ó, a função se chama contador, porque ela está depois da palavra def, e eu tenho i, f e p. Você vai falar, poxa, mas o que é i, o que é f, o que é p? Basicamente, a gente vai ter o código da função aqui do lado, eu estou te dizendo que esse i é de início, esse f é de fim, e o p é de passo. Mas para você que criou a funcionalidade, isso é muito óbvio, isso é muito simples. E eu posso fazer uma chamada como, por exemplo, contador 2, 10, 2. O que é isso? Começa em 2, vai até 10, pulando de 2 em 2.
E você viu durante a aula anterior que quando eu boto esses parâmetros, 2, 10 e 2, o primeiro parâmetro, que é o 2, vai para o I, que é o primeiro parâmetro, o 10 vai para o F e o último 2 ali da lista vai para o P. Então existe uma cópia dos valores dos parâmetros que a gente chama de parâmetro real para os parâmetros formais, que são esses que estão aqui em cima, perto da minha cabeça. Os que estão lá embaixo é o que a gente chama de parâmetro formal. E essa transferência é realizada de forma automática durante a linha de chamada, que é essa que apareceu. Então eu vou colocar aqui mais ou menos o código de um contador para contar do início até o fim, pulando de passo em passo. Todo o código que está aqui do lado, você tem que ser capaz de criar. E se por acaso você se enrolar com ele, se surgir alguma dúvida, você olhar algum desses comandos e falar assim, pô, mas peraí, eu não entendi direito esse comando. É sinal de que você não está assistindo às aulas direito. Porque tudo que está aqui do lado, a gente tem inicialização de variáveis, né, tipos primitivos, a gente tem estrutura de repetição, que é o while, a gente tem um print, a gente tem um incremento, que é o C mais igual a P, esse C mais igual a P significa C recebe C mais P, enfim. Esse código aqui já foi explicado em várias aulas. Recomendo, se você não entender direito esse código, que assista ao Mundo 2 de novo. Faça todos os exercícios e aí sim você está conhecendo o Python para continuar e estudar função, como a gente está fazendo agora. Mas o fato é o seguinte, quando eu faço essa chamada aqui de baixo, de contador, eu tenho que saber que o primeiro 2 é o início, o 10 é o fim e que o último 2 aqui, é o passo. E onde é que eu vejo isso? Se não foi a função que eu criei. Se é a função que eu criei, eu sei o que é I, eu sei o que é F, eu sei o que é P. Mas e se não fui eu que criei? Se alguém está utilizando minha funcionalidade? Isso é totalmente possível dentro do Python. Possível dentro de qualquer linguagem de programação. Será que se eu colocar help contador, ele vai me mostrar um manual? É isso que a gente vai descobrir a partir de agora. Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu já estou dentro do ambiente e eu digitei o código que eu acabei de mostrar ali no slide. Não vou levar um tempo digitando, né? Porque senão você perde o seu tempo aí assistindo o vídeo. Já estou exatamente com o código que estava no slide anterior. Fiz a contagem e tudo mais. Então vou mostrar aqui um contador de 2 até 10, pulando de 2 em 2. Vamos executar. Ele mostrou lá, ó, 2, 4, 6, 8 e 10. Pulou, foi de 2 até 10, pulando de 2 em 2. Se eu quiser, eu posso fazer, por exemplo, de 0 até 100, pulando de 10 em 10. Executando, ele fez, ó, 0, 10, 20 até 100, pulando de 10 em 10. Funcionou perfeitamente. Mas vamos imaginar que você não esteja visualizando esse código aqui, ó. Tá vendo? Ele está totalmente escondido. A gente não viu, a gente está utilizando de biblioteca de outros. Aí você vai falar assim, poxa, mas isso é possível? Claro! Olha aqui, ó. Quando você faz isso daqui, ó, quando você bota from time import sleep, na verdade você está importando a função sleep de dentro de uma biblioteca. Eu vou te ensinar na próxima aula como é que você faz para importar, por exemplo, contador. Dá para fazer isso, tá? Mas isso deixa para a aula que vem. Vamos supor, você não sabe o que é I, não sabe o que é F, não sabe o que é P. Aí você vai tentar utilizar o Interactive Help. Então, vou botar aqui, help contador, né? Já que acabei de te ensinar um comando. Vamos executar. Ele vai dizer assim, ó, o help do contador é isso, contador IFP. Isso é, não adiantou nada para mim. Pelo menos eu sei que ele tem 3 parâmetros. É o mínimo. Logo, para que eu possa utilizar o comando help contador e ele me dar um manual da minha função, é só eu utilizar as docstrings. Docstrings entram exatamente no ponto em que está apontado aqui nessa seta que está aqui do lado. Docstring, ela começa exatamente na linha depois do comando def. Como você faz uma docstring? É muito simples. É só você abrir aspas duplas 3 vezes logo na linha de baixo do comando def. Uma vez que você abra, você pode colocar um manual completo, como por exemplo, esse aqui que eu montei para você. Na minha função contador, ele faz uma contagem e mostra na tela. O parâmetro I é o início da contagem, o parâmetro F é o fim da contagem, o parâmetro P é o passo da contagem. O retorno é sem retorno. A gente ainda vai falar sobre retorno no final dessa aula. Vamos colocar essas linhas dentro do PyCharm e ver tudo funcionando. Então, ó, vou voltar aqui a visualização da minha função, tá? Ela aqui completa, e eu vou fazer o seguinte, ó. Na linha de baixo, como eu disse, ó, eu vou abrir aspas 1, 2, 3 vezes. Ele vai montar isso aqui para mim, eu dou Enter. Ele já vai montar um mini help aqui para mim. Eu vou colocar exatamente aquele texto. Então, olha só, eu coloquei exatamente aquilo. Mais uma vez, não fiquei digitando, mostrando digitação. É só digitar. Então, basicamente, tudo que está entre essas 3 aspas duplas que estão no início, logo no início da minha def, é exatamente o meu docstring. A partir de agora, quando eu executar esse comando help contador, olha só, dá uma olhada. Ele já vai me mostrar, ó, o contador é IFP, ele faz uma contagem e mostra na tela, o parâmetro I é o início da contagem, o parâmetro F é o fim da contagem, o P é o passo da contagem e não tem retorno. Você pode fazer até assim, por exemplo,
função criada por Gustavo Guanabara do canal Curso em Vídeo, certo? Você pode fazer. Sempre que você executar o comando help, ele vai mostrar para você toda a minha docstring. Então eu consigo catalogar para todas as funcionalidades que eu criar a partir de agora, eu posso criar uma docstring, que é um manual que vai ser exibido durante a ajuda interativa a qualquer momento, se esse comando for importado, eu consigo ter a docstring dele e consigo ajudar o meu programador, ou meu usuário, que estiver programando e usando a minha funcionalidade. Viu como é prático? Vamos ver agora o nosso terceiro conteúdo, como prometido lá no início. Nós vamos falar sobre parâmetros opcionais. E eu vou criar uma situação aqui que você vai entender direitinho. Dá uma olhada aqui, ó. Vamos pensar no seguinte, vamos pensar numa funcionalidade que some 3 números. Então eu vou ter lá uma função somar, que vai ter somar 3, 2, 5. Tecnicamente, 3, 2 e 5, eu quero que some esses 3 números e me mostre na tela. Não é a funcionalidade de múltiplos parâmetros que a gente viu na aula anterior, tanto que eu botei esse assunto em outra aula. Você poderia utilizar o asterisco, como a gente utilizou no vídeo anterior, e se você não viu o vídeo anterior, ó, em cima da minha cabeça, você tem o link, vai para o mundo 3 do curso de Python e assiste a aula 20. O que a gente está vendo agora é parâmetro opcional, é uma outra funcionalidade. Como é que eu declararia essa função? Eu vou botar lá, def, somar, e vou colocar lá os 3 parâmetros, A, B e C. A gente já estudou, já viu como funciona, né? O 3 vai ser copiado para dentro da variável A, o 2 vai ser copiado para dentro da variável B e o 5 vai ser copiado para dentro da variável C. Já já você vai descobrir o escopo dessas variáveis, A, B e C. A gente vai ver o nosso próximo assunto, se eu não me engano. Então, essa cópia vai acontecer exatamente como eu expliquei há alguns segundos atrás, alguns minutos atrás. Eu vou fazer a soma deles, né? A soma recebe A mais B mais C e vou escrever a soma vale S. Beleza? Tudo funcionando corretamente. Ele somaria 3 com 2, 5, 5 mais 5, 10. Então a soma de tudo vale 10. Mas o que será que acontece quando eu botar menos parâmetros? Por exemplo, se eu botar somar 8 com 4. Se eu chamar somar 8 com 4, ele vai pegar o 8 e vai botar dentro de A, vai pegar o 4, vai botar dentro de B. E aí vai ficar faltando uma lacuna. Quem vai ficar dentro de C? Qual vai ser o valor de C? Basicamente, se eu declarar dessa maneira, a variável C simplesmente não vai ter valor. E essa função, essa chamada daqui de baixo, vai dar problema. A não ser que eu utilize o conceito de parâmetros opcionais, que é exatamente o que a gente vai ver agora. O que eu vou adicionar? Fica de olho aqui em cima, ó, do lado do C, do lado da variável C, olha o que eu vou fazer. Vou colocar ali, ó, C recebe 0. O que significa isso? Ele vai receber A, vai receber B, e se por acaso ele não receber C, o C vai valer 0. Agora, essa chamada lá de baixo, né, que é o somar 8, 4, vai acontecer isso. Ó. O 8 vai para o A, o 4 vai para o B. Como o C não foi informado, como não foi informado o terceiro valor, o C vai receber 0. Então ele vai funcionar, ele vai somar 8 mais 4 mais 0, que vai dar 12, e ele vai mostrar a soma vale 12, sem problema nenhum. Isso, esse variável C aqui, o C lá de cima, é o que a gente chama de parâmetro opcional. E nada me impede em Python de eu fazer isso daqui, ó, colocar todos os 3 como parâmetros opcionais. E nesse caso, chamadas assim, ó, somar, sem número nenhum, também funcionariam. Como eu não informei nem A, nem B, nem C, ele vai utilizar os parâmetros opcionais, o valor padrão, que no caso ali para A, para B e para C são 0. Ele mostraria, não receberia erro nenhum e funcionaria sem problemas. Vamos diretamente para o PyCharm fazer isso tudo funcionar. Então, ó, já estou aqui no PyCharm e já digitei, ó lá, o somar A, B e C, já botei aqui o docstrings, né, as docstrings, caso eu precise chamar o help, e eu fiz aquele comando lá, o S recebe A mais B mais C e mostrar a soma. Se eu chamar com 3, 2 e 5, eu passei o 3 para o A, o 2 para o B e o 5 para o C. Sem problema, ele vai mostrar lá, ó, a soma vale 10. Se eu passar só 2, 3 com 2. 3 com 2 daria 5. Só que eu não passei o C. Se eu passasse 3, 2 e 0, sem problema. Mas se eu passar só 3 e 2, ele vai me dar erro, tá vendo? Ó, me deu erro. Por quê? Porque eu não informei os 3 parâmetros. Se eu colocar esse parâmetro como padrão, né, o opcional, significa que eu informo ou não o C. Se eu executar, ele vai fazer, ó, a soma vale 5, ele somou 3 com 2 sem problema nenhum. Agora, se eu botar somar 3, não vai funcionar, porque ele conseguiu pegar um valor para A, mas não conseguiu para B, a não ser que eu faça isso daqui, ó. Vou colocar os 3 logo como opcionais. Então, A, B e C são parâmetros opcionais. Vou executar e tá lá, ó, a soma vale 3, ele somou. Se eu tirar tudo, posso executar, que ele vai funcionar. A soma vale 0. Se eu informar 3 valores, 3, 3 e 5,
3, 3 e 5 ele vai somar. Agora, se eu informar 4 valores, 3, 3, 5 e 8, agora ele vai dar problema porque eu tinha 3 parâmetros. Se você quiser que ele aceite 3, 4, 5, 10, 200 números, aí você vai ter que utilizar a técnica que a gente viu na aula anterior, que é o de múltiplos parâmetros. Esse daqui é para informar 3 parâmetros, mas ele pode informar de 0 a 3, porque todos eles são opcionais. A gente viu isso durante o print, né? Quando eu boto na tela assim, print, existe um parâmetro que é o parâmetro AND. Esse parâmetro AND é opcional. O padrão dele é contra a barra N, mas se eu quiser eu posso informar aqui que no final não vai quebrar de linha, certo? Então eu consigo fazer parâmetros opcionais. Eu consigo até ver os parâmetros opcionais vindo aqui no help, ó. Vou botar help print. Aí ele vai mostrar aqui, ó. Ó, eu tenho esse aqui é opcional, esse aqui é opcional, esse aqui é opcional, esse aqui é opcional. Esse aqui é obrigatório. Inclusive, são vários obrigatórios, né? Outra coisa que eu posso fazer aqui é passar o parâmetro normal, ó. Por exemplo, eu quero que B seja 4 e eu quero que C seja 2. Não informei o A. Se eu não informei o A vai ser 0. Ó, vamos executar. Botão direito, run, e ele está executando. Ó, a soma vale 6, 4 com 2 deu 6. O B valeu 4, o C valeu 2, e como eu não informei o A está valendo 0. Eu posso informar, inclusive, fora de ordem. Ó. O C recebe 3 e o A recebe 2. Eu não informei o B vale 0. Ele vai dar 5 do mesmo jeito. Então eu consigo nomear os meus parâmetros ou, inclusive, não colocar nenhum deles. Isso é parâmetro opcional para o Python. E vamos partir agora para o próximo assunto, que é escopo de variáveis, escopo de declarações. Basicamente, na programação, escopo é o local onde uma variável vai existir e o local onde a variável não vai mais existir. Eu vou dentro do PyCharm e vou te explicar tudo bonitinho. Vou fazer o seguinte, eu tenho meu programa principal, né? A gente viu isso várias vezes na aula anterior. O programa principal. Aí eu vou declarar aqui uma variável n valendo 2, certo? E vou dar um print em n. Vou botar aqui. No programa principal, n vale valor de n. Executando esse programa, simples, ó. No programa principal, n vale 2. Sem problema. Vou criar aqui uma função chamada teste. Essa função teste não vai receber parâmetro nenhum. Mas em teste eu vou fazer o seguinte. Vou dar um print formatado. Na função teste, n vale n. Certo? Vamos executar. Vai dizer, ó lá, no programa principal n vale 2. Vamos chamar a função teste aqui. Teste. Vamos executar. Tá lá, ó, no programa principal n vale 2. Na função teste o n vale 2 também. Então olha só, mesmo o n tendo sido definido aqui embaixo, ele vai funcionar dentro de toda essa área que eu selecionei. É o que a gente chama de escopo global. Só que é o seguinte, vamos colocar aqui dentro de teste uma variável x. A variável x vai receber 8. Se eu der um print nela, ó, vou botar aqui print formatado, na função teste, x vale o valor de x. Vamos executar. Então tá lá, ó. No programa principal n vale 2, na função teste o n vale 2 e na função teste o x vale 8. Vamos tentar imprimir o x aqui também. Vou até botar aqui embaixo. Print no programa principal, x vale o valor de x. Vamos executar. Olha lá, ó, ele deu erro. Isso porque a variável x, como ela existe somente dentro do teste, ela não foi declarada fora do teste, ela só vai funcionar nessa área azul. Isso a gente diz que x tem um escopo local. Então a variável x só vai funcionar nessa área azul. Por outro lado, a variável n vai funcionar nessa área azul. É o que a gente chama de variável global. O n é uma variável global. E o x é uma variável local. Para você entender melhor, voltei aqui para o nosso ambiente de testes. Dá uma olhadinha aqui, ó. Declarei A valendo 5, que é uma variável A valendo 5. Então ele vai criar na memória do computador, exatamente aqui embaixo, ele vai criar uma variável A. Essa variável A, ela vai valer 5, sem problemas. Vou chamar a função teste e passando A como parâmetro. Quando eu passar A como parâmetro, vou fazer o def teste lá em cima e o def teste vai receber B. B é um parâmetro. A gente aprendeu anteriormente o que vai acontecer. Ele vai criar uma variável B e o valor 5 que está na variável A vai ser copiado para a variável B. Então isso foi uma passagem de parâmetros, sem problemas. Dentro do teste, eu vou fazer B mais igual a 4. Isso é, o B vai receber ele mesmo mais 4. Esse 5 aqui, ele vai deixar de valer 5 e vai valer 5 mais 4, que é 9. Então ele está valendo 9 aqui. Importante dizer, quando eu mexi no B, ele não mexeu no A, tá vendo? Ó, o A continua com 5, o B passou a valer 9. O próximo comando vai ser C recebe 2. Se eu tenho uma variável C recebendo 2, eu vou ter que criar mais uma variável. Ele criou aqui, ó, a variável C e já colocou 2 dentro dela. O próximo comando ele vai dizer A dentro vale A. O A dentro vale 5.
A gente viu que a variável A, mesmo tendo sido declarada aqui fora, ela vale aqui dentro. A área de funcionamento da variável A é essa área que eu acabei de achurar aqui, que eu acabei de pintar de amarelo. É o que a gente chama de escopo global. A variável A, por mais que esteja sendo declarada ali embaixo, ela faz parte do meu programa principal, logo ela tem um escopo global. Então, se eu mandar escrever o A, ele vai escrever 5, sem problema. Ele vai escrever A dentro vale 5. Próximo comando, B dentro vale B e C dentro vale C. Então ele vai escrever, essas três linhas vão escrever A dentro vale 5, B dentro vale 9 e C dentro vale 2, certo? Então esses três comandos funcionariam dessa maneira. B e C, como foram definidos aqui dentro de def, tá vendo? Está dentro da minha função, elas têm um escopo diferenciado. Só funcionam nessa área que eu acabei de delimitar aqui, laranja. Eles têm o que a gente chama de escopo local. Foi exatamente o que a gente fez há alguns segundos atrás, só que agora mais desenhadinho. Espero que você tenha entendido. E aí vamos escrever algumas coisas lá embaixo, ó. Se eu der aqui embaixo, ó, A fora vale A, ele vai escrever A fora vale 5, porque A é global, isso ela funciona em qualquer lugar, inclusive nessa área amarela aqui. Você percebe que essa área aqui, ó, por exemplo, se eu der um print B fora vale B e C fora vale C, eu não vou conseguir porque B e C só funcionam nessa área laranja aqui de cima. Então, os dois comandos de baixo, eles dariam erro por falta de escopo. Exatamente o que a gente fez anteriormente também. Só que agora, desenhadinho, fica mais fácil de entender. Só que aí, existe um porém. A linguagem Python ela funciona um pouco diferente de outras linguagens. Se você é experiente em alguma linguagem de programação, provavelmente entende o que é escopo, mas talvez você tome uma rasteira nessa situação que eu vou te explicar agora. Se por acaso eu fizer isso daqui, ó, o A recebe 5, sem problema nenhum, né? Todo programa começa aqui embaixo, né? No programa principal, o A recebe 5 e teste A. Então ele vai pegar esse 5 e vai jogar aqui dentro de B, que é o meu parâmetro da função. Então ele vai pegar o 5 e vai jogar dentro de B. Se eu, por acaso, aqui dentro colocar A recebe 8, você fala assim, poxa, se o A recebe 8, ele vai pegar esse 5 aqui e vai trocar por 8, certo? Porque o A é global. Errado. Basicamente, como eu fiz aqui uma definição da variável A de novo, ele vai criar aqui em cima uma variável local A. Então, nesse meu programa, eu vou ter duas variáveis A, uma local e uma global. Esse A que recebe 8 não é o A global, é o A local. Então, eu tenho o A local valendo 8. Eu tenho B valendo B mais 4, se ele está valendo 5, ele vai pular para 9. E eu tenho o comando C recebe 2. Então, ele vai receber 2. Então, eu tenho A valendo 8 no local e 5 no global, B valendo 9 e C valendo 2. Se eu mandar escrever esses três aqui, ó, A dentro vale 8, ele não vai mostrar o A global, B dentro vale 9, C dentro vale 2, certo? Esses três comandos. E esse comando aqui de fora, A fora vale 5, já que A na área amarela é o A global. Deu para entender? Vamos fazer um teste. Então, olha aqui, ó. Vou fazer uma variável aqui. N1, a variável N1 vai começar com 2. E eu vou escrever N1 aqui. N1 global vale N1, vou estar formatado aqui, certo? Se eu executar aqui, ó, N1 global vale 2. Se eu fizer isso daqui, ó, def, função, passar nada como parâmetro. Vou fazer aqui, ó, N1 recebe 4. Vou botar N1 dentro vale N2. Vou mudar aqui, vou botar N1 fora vale N1. N1 dentro vale N1, certo? Vou chamar aqui a função. Executando, ele vai me mostrar, ó, N1 dentro vale 4, tá lá o N1, ele não afetou de fora, porque o N1 fora vale 2. Então eu tenho um N1 global, que é esse N1 que funciona dentro disso tudo, mas eu tenho um N1 local, que é esse N1 daqui, que vai receber um valor mais simples. Se por acaso você não entendeu, faça seus testes aí na sua casa. Escopo de variáveis é algo muito importante. Inclusive, além de escopo de variável, a gente também tem escopos de chamada de biblioteca, chamada de função. Quando você dá uma importação de algo, existe a importação global e existe a importação local. Mas eu só vou te ensinar isso dentro dos exercícios. Tem exercício que a gente vai ver aqui no final dessa aula que precisa desse conceito. E eu vou te ensinar isso lá. Então para de preguiça e assiste os exercícios do curso de Python, porque eles fazem parte da matéria, sim. Mas será que existe alguma maneira da gente tratar o A como global, ele sendo global? Eu quero tratar o A da forma tradicional, global. Vem comigo que eu vou te ensinar como faz. Olha só, vamos dar uma recapitulada. Se eu executar aqui, ó, o A começa com 5, então ele vai colocar o 5 lá dentro do A, certo? Colocou o 5 lá dentro do A.
vou chamar o teste, passando A como parâmetro. Se eu passo A como parâmetro real, o B vai ser o parâmetro formal. Então vai pegar o 5, vai jogar aqui em cima, ó. Jogou o 5 na variável B. Se eu utilizar isso daqui, ó, A recebe 8, ele vai criar uma variável 8. Só que eu posso vir aqui antes e escrever a seguinte frase, ó, global A. Quando eu botar global A dentro do Python, eu estou dizendo o seguinte, por favor, não crie uma variável A, use o A global. Então ele vai apagar essa variável de cima e aí ele vai utilizar, quando eu boto A recebe 8, eu dei a ordem para que ele utilizasse o A global. Então é o A de baixo que vai deixar de valer 5 e passar a valer 8. Quando eu executar B mais igual a 4, igual vai acontecer, ó, o B deixa de valer 5, passa a valer 9, e aqui embaixo, ó, o C passa a valer 2. Então, o C passa a valer 2. Quando eu executar esses 3 comandos aqui, ele vai escrever A dentro vale 8. Viu a diferença? Antes eu tinha um A local aqui. Agora eu não tenho. Eu tenho um A global. B dentro vale 9 e C dentro vale 2. Eu não tenho mais a variável A aqui, porque eu disse que eu quero usar o A global aqui. Depois que ele sai da função, ele vem para cá para baixo e escreve o A fora vale 8. Ele perdeu o valor 5 que tinha anteriormente. Então eu só uso a variável global dentro das funções se eu utilizar a palavrinha mágica lá, o comando, a palavra reservada global. Exatamente como está especificado aqui do lado. Faça os seus testes aí no seu computador e você vai ver a maneira de funcionamento e de comportamento da linguagem Python. E vamos agora ao último assunto dessa aula, antes da gente partir para os exercícios. E esse assunto é retorno de valores. As funções em Python, elas podem não retornar, imprimir dentro delas, ou retornar um valor. E para isso, eu vou usar uma outra palavra mágica, uma outra palavra reservada, chamada return. Vamos ver o funcionamento do return em um código de exemplo aqui de novo. Eu tenho lá, eu tenho somar e eu vou utilizar aquele mesmo código que a gente fez anteriormente. Eu vou somar e vou receber 3 valores, né? Vou botar 3 valores opcionais, vou somar e vou mostrar a soma na tela. Se eu mandar somar os valores e imprimir na tela, vai funcionar, a gente já viu que funciona, só que a gente tem uma grande limitação. Vamos ao PyCharm e ver essa limitação funcionando. Então olha aqui, ó, o código está digitado e eu vou executar ele. Ele vai escrever, ó, a soma vale 10. Se por acaso eu executar outras somas, vou botar aqui, somar 2 com 2 e somar 4. Eu tenho 3 chamadas à mesma função, né? Ele vai primeiro somar esse, depois somar esse, depois somar esse. Vou executar. E você percebe que todos eles seguem um padrão. Eles escrevem o resultado da mesma maneira. A soma vale 10, a soma vale 4, a soma vale 4. Vou botar aqui, a soma vale 6, para ficar diferente. Então, ó, a soma vale 10, a soma vale 4, a soma vale 6. E se eu quiser mostrar assim, as somas valem 10, 4 e 6? Não daria para fazer dessa maneira aqui. Então, essa forma que está aqui, ela não é válida. Para tornar ela válida, para que funcione do jeito que eu estou querendo, né, várias somas com resultados diferentes, eu posso utilizar o comando tiro print e coloco o comando return. Então eu vou dar um retorno para S. Basicamente, o que acontece? Ele vai fazer a chamada aqui, vai passar 3 para o A, passar 2 para o B, passar 5 para o C. Exatamente o que a gente fez. Vai somar A mais B mais C, então ele vai somar, vai dar 10, e ele vai retornar esse S. Vai retornar o 10 para o que vier antes aqui. Logo, eu tenho que colocar alguma coisa antes. Esse S vai voltar para essa soma, então eu vou ter que colocar alguma coisa antes. Por exemplo, a minha resposta vai receber o resultado de somar. Então, esse valor de S, que é 3 mais 2 mais 5, que é 10, vai vir para dentro da variável de resposta. Então, resposta vai passar a valer 10. Eu posso jogar dentro de uma variável ou eu posso simplesmente colocar dentro de um print. Isso é, eu escrevo na tela o resultado da soma entre 3, 2 e 5 com a formatação que eu quiser. Dessa maneira, eu consigo fazer coisas do tipo, eu consigo ter R1, R2, R3 com resultados de somas diferentes. R1 vai valer 10, R2 vai valer 8 e R3 vai valer 4. E aí sim, eu consigo colocar um print formatado da maneira que eu quiser com resultados das funções. Então, funções que retornam resultados são muito úteis quando eu quero ter personalização dos resultados. O que eu quero é só que ele me mande o resultado. Eu não quero que ele escreva da maneira que ele quiser. Vamos fazer isso funcionar no PyCharm. Então, ó, eu posso trocar isso daqui por return S e eu posso fazer aqui, ó, R1, R2 e R3. Ah, agora eu tenho 3 variáveis. Eu posso dar um print assim, ó. Os resultados foram R1, R2 e
R3. Olha só o resultado quando eu executo. Olha lá, ó. Os resultados foram 10, 4 e 6. Então eu consigo pegar simplesmente o valor de R1 e botar na minha frase personalizada. Funções com retorno são muito úteis para programação e você vai usar bastante. E antes da gente fazer um monte de exercício com função com retorno, parâmetro opcional, interactive help, a gente tem muita coisa para fazer, mas a gente vai chamar aqui a parte prática da aula. Vamos fixar os nossos conceitos fazendo um exercício na prática. Na parte prática da aula, eu vou fazer um exercício clássico. Vou calcular o fatorial de um número e retornar ele para o meu programa principal para mostrar esse valor na tela. Acompanha comigo. Então, ó, já estou aqui, vou criar já direto def fatorial. O fatorial de um número precisa do número. E eu vou transformar esse número como um valor opcional. Se eu não disser qual é, o fatorial é o valor 1, certo? O número vai ser o número 1, caso eu não informe. Mas vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou ter a variável f, que é o fatorial, valendo 1. Essa variável local. Para eu fazer um fatorial, eu vou ter que fazer um for, um contador, in range. Ele vai começar no número e vai até 0, voltando de 1 em 1. Você viu isso na aula de estrutura de controle. Aí eu vou fazer f recebe f vezes c. A gente fez meio que um exercício de fatorial já antes, né? E eu vou dar um return f. Então, basicamente, eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos, sei lá, declarar uma variável n. Essa é global, né? Ela funciona em todos os valores. Um valor inteiro, que é o input, digite um número. Aí ele vai digitar um número. Aí eu vou mostrar na tela, eu posso fazer assim, ó. Print o fatorial de n. Posso fazer assim direto. Ou eu posso fazer assim, ó. Print formatado, o fatorial de n é igual a... E boto isso tudo aqui dentro do delimitador aqui. Vamos executar e vamos ver. Ó, digite um número, 5. O fatorial de 5 é igual a 120, certo? Executando de novo, digite um número, 2. O fatorial de 2 é igual a 2. Vamos executar de outra maneira aqui. Se eu mandasse escrever assim, ó, vou criar f1, recebe o fatorial de 5, f2 recebe o fatorial de 4 e o f3 recebe fatorial, sem passar parâmetro. Aqui ele vai fazer 5, aqui ele vai fazer 4, e aqui, como eu não passei, ele vai fazer 1, porque é opcional. Vou escrever na tela, os resultados são F1, vou estar formatado aqui, né? F1, F2 e F3. Vamos executar. Tá lá, os resultados são 120, que é o fatorial de 5, 24, que é o fatorial de 4, e 1, que é o fatorial de 1. Beleza? Então funciona aqui. E é importante dizer o seguinte, o return não é apenas para número. Você pode retornar um valor lógico, verdadeiro ou falso. Quer ver, ó? Por exemplo aqui, vou botar aqui, ó, um def par ou ímpar. Ele vai receber um número aqui, se não passar nenhum, ele é 0. Aí eu vou verificar aqui, ó, se o n dividido por 2 der resto 0, retorna true. Vou botar, né, par ou ímpar, né? Vou dizer aqui, par, ver se ele é par ou não. Então, se por acaso o n dividido por 2 der resto 0, retorna verdadeiro. Se não, retorna falso. Esse é outro exemplo. Vou pedir para ele digitar um número aqui. Num é int, input, digite um número. Eu li o número, que dá aquelas duas linhas aqui de espaço, né? E vou mandar mostrar na tela par de num. Olha só, vou executar. Ele vai dizer aqui, digite um número, 5. Ele diz que é falso, isso é, não é par. Eu posso ainda fazer isso aqui, ó. Se par de n, tá vendo? Se o n for par, n não, num. Se num for par, ele escreve é par. Se não, escreve não é par. Ó, olha lá, escreve um número, 5, não é par. Escreve um número, 8, é par, certo? Então eu consigo passar valores lá para cima, receber valores inteiros, posso valores literais, posso devolver listas, dicionários, tuplas. Isso tudo você vai ver durante os exercícios. Que para essa aula de função, como a quantidade de matéria é muito grande, são verdadeiras aulas, elas complementam essa aula. É claro que essa aula já é mais avançada, você vai ter que se dedicar um pouco mais. O curso de Python está deixando de ser só introdutório, ele está começando a ter coisas mais avançadas desde o início desse mundo 3. Então vai exigir muito da sua dedicação e estudo. E por falar em dedicação e estudo, chegou a hora de você colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu durante a aula. Estão vindo aí os nossos desafios.
desafios. Na aula anterior nós chegamos ao desafio 100 e agora tá vindo aqui o desafio 101, que diz o seguinte: cria um programa que tem uma função chamada voto, que vai receber como parâmetro o ano de nascimento de uma pessoa. Ele vai calcular a idade dessa pessoa e vai retornar um valor literal, indicando se uma pessoa tem voto negado, voto opcional ou voto obrigatório, viu? Agora eu vou retornar um valor literal, vou retornar uma frase mesmo, uma palavra. Vamos ver esse programa funcionando. Então, ó, ele está executando aqui, ele vai perguntar: em que ano você nasceu? Nasci no ano 2000. Vamos considerar, na execução desse programa, ele está em 2018. Então ele vai pegar a data do sistema e vai mostrar na tela lá, ó. Vai fazer o seguinte, olha lá, ó. Com 18 anos, o voto é obrigatório. Vamos executar de novo. Para quem nasceu em 2010, tem só 8 anos e não vota. Vou executar de novo. Quem nasceu em 1970 tem 48 anos e o voto é obrigatório. Uma observação: quem tem mais de 65, 1910, ó, tem 108 anos e o voto se torna opcional com 65 anos de novo. Essa frase toda aqui, ó, ela está vindo diretamente da sua função. Tente fazer isso. O retorno da função é um valor literal. Experimenta fazer aí na sua casa. Se não conseguir, é só assistir a resolução do exercício 101. Ele é uma verdadeira aula. Inclusive, tem a dica que eu falei para vocês sobre escopo de importação. Assiste a resolução do 101. Na verdade, assiste a resolução de todos os exercícios dessa aula. São muito importantes. Depois do exercício 101, vem o 102. Cria um programa que tem uma função chamada fatorial. A gente fez aqui, só que agora ela vai ter um upgrade, que receba dois parâmetros. O primeiro é um número, a calcular o fatorial, e o outro é um parâmetro chamado show, que vai ser um valor lógico opcional, indicando se será mostrado ou não na tela o processo de cálculo do fatorial. Dá uma olhadinha nesse programa funcionando. Eu vou te mostrar como eu quero que você faça ele rodar. Aqui, ó, o 102, vou botar para funcionar. Esse aqui é meu programa principal. O programa principal vai ser bem simplesinho, ó. Escreva o fatorial de 5. Vou só botar assim, ó. Escreva o fatorial de 5. Aí ele vai me mostrar o valor do fatorial de 5. 120, tá? Sem problema. Só que eu quero o seguinte, ó. Se eu botar o valor true depois, né? Se eu botar assim, eu quero mostrar. Vai ter um parâmetro chamado show. E esse parâmetro show é verdadeiro. Se eu mandar show verdadeiro, ele vai mostrar o processo de cálculo. Se eu botar show para falso, ele não vai me mostrar o processo, ele vai me retornar só o resultado. Esse resultado aqui, 120, foi pelo retorno. Aqui, o parâmetro show, que é opcional, com valor padrão false, ele vai retornar o processo inteiro. Se por acaso você, no lugar de print, vou até botar como comentário aqui, usar o help, né? Vamos usar o help aqui. Help fatorial. Se eu botar help fatorial, ele vai me ensinar a usar a função, ó. Tá vendo? Ó, o fatorial, calcula o fatorial de um número. O n é um número a ser calculado, o parâmetro show é opcional para mostrar ou não a conta e ele retorna o número do fatorial de n. Então, ó, o fatorial recebe dois parâmetros, n e o show, que por padrão é falso. Então eu quero que você faça isso funcionar também. Chegando agora, o desafio 103. O 103 é o seguinte: faça um programa que tem uma função chamada ficha que receba dois parâmetros opcionais, o nome de um jogador e quantos gols ele marcou. O programa deverá ser capaz de mostrar a ficha do jogador, mesmo que algum dado não tenha sido informado corretamente. Dá uma olhada na resolução desse exercício. Exercício 103 sendo executado, ó. Nome do jogador, sei lá, Romário. Total de gols, 33. Olha lá, o jogador Romário fez 33 gols no campeonato. Ok, vamos executar e fazer o seguinte: se por acaso eu não disser o nome e disser só o número de gols, olha lá, ó, o jogador desconhecido fez 2 gols no campeonato. E o melhor ainda, ó, faz isso aí pro seu programa funcionar. Se eu deixar o nome do jogador em branco e o número de gols em branco, ele vai botar o jogador desconhecido fez 0 gols no campeonato. Então, o meu programa ele tem que ser inteligente o suficiente para que, se ele não receber nenhum parâmetro, ele vai me botar o nome desconhecido e o gol 0. Você está pensando, esse exercício é facinho de fazer. Tenta fazer aí. Você vai ver que ele tem alguns problemas, mas você é totalmente capaz de conseguir resolver. Vamos a mais um desafio? Desafio 104. Crie um programa que tem uma função chamada leiaint. Em vez de input, eu vou ter o leiaint agora, que vai funcionar de forma semelhante ao input, só que fazendo a validação para aceitar apenas um valor numérico. Enquanto você não digitar um valor numérico, ele não vai deixar você passar. Dá uma olhadinha na funcionalidade aqui. Olha só aqui, ó. O meu programa principal é esse daqui, ó. Vai ter isso aqui, ó. Em vez de leia n int input, ele vai botar assim: leia int, digite um número. Quando eu usar o leia int, ele vai ler um número. Então, ó, digite um número, 4. Eu vou botar. Você acabou de digitar o número 4, que foi o print daqui, ó, que ele retornou pro n. Então ele vai ter que retornar um valor para a variável n, que é o número digitado. Agora, tem um porém. Se eu digitar um número que não é um número inteiro, por exemplo,
sei lá, W. Olha lá, erro, digite um número inteiro. Se eu deixar vazio e der Enter, digite um número inteiro. Se eu der uns espacinhos para tapear, também digite um número inteiro. Enquanto eu não digitar um número, 8, ele não vai deixar passar, você viu? Então eu quero que, meu programa principal só tem essas duas linhas. Eu quero que você faça esse layout funcionar exatamente como eu estou colocando aqui. Gostou desse desafio 104? Pois então você vai gostar do 105, nosso penúltimo desafio dessa aula. Faça um programa que tem uma função chamada notas, que pode receber várias notas de alunos, né? Várias notas. A gente vai usar o conceito do vídeo anterior, que pode receber vários números. E vai retornar um dicionário com as seguintes informações: quantidade de notas que foi passada, qual foi a maior nota, qual foi a menor nota, qual foi a média da turma e qual foi a situação. Essa situação é opcional, você vai passar sim ou não. Vamos ver ele funcionando, eu vou te explicar como é que eu quero. Mais uma vez, vamos anotar aqui, esse aqui é meu programa principal, eu só quero isso aqui, só quero isso. E ele vai me mostrar lá as informações. Então olha aqui, eu botei a situação como verdadeiro, eu quero que adicione a situação, vou até tirar ele aqui. Vou passar várias notas. Passando várias notas, ele vai me retornar um dicionário. Esse dicionário ele tem o total de notas foi 4, 5,5, 9,5, 10 e 6,5, foram 4 notas. A maior foi 10, a menor foi 5,5 e a média foi 7,875, que é a média dessa galera aqui. Eu também tenho o parâmetro opcional, que é o sit, tá vendo? Situação. Se eu botar sit false, ele não vai adicionar a situação. Se eu botar sit true, ele vai adicionar também a esse dicionário uma situação boa, né? Com essas 4 notas, média 7,8 é uma situação boa, acima de 7. Se eu ficar com uma situação razoável, por exemplo, vou botar aqui 4,5, 10 e 6,5. Ainda tá boa. Deixa eu botar aqui 3,5. Aí vai ficar com uma situação razoável. Olha lá, com a média 6,6 é uma situação razoável. Eu passei 3 notas, a maior foi 10, a menor foi 3,5. Se por acaso eu passar só nota boa, só nota ruim, 3,5, 2 e 6,5, ele vai ficar numa situação ruim. Passei ao todo 3 notas. Se eu passar mais, 2, 7 e 4, ele vai ser capaz de funcionar. Olha lá, eu passei 6 notas, a maior foi 7, a menor foi 2, a média foi 4,1 e a situação é ruim. Então isso aqui, a situação é um valor opcional. Se eu não colocar, ele simplesmente não vai adicionar a situação no final do dicionário. Eu também posso vir aqui e botar help, a minha função notas, e ele vai me mostrar com o interactive help as funções. Ele vai receber vários valores numéricos, várias notas, e a situação por padrão é falsa. Tem a explicação de cada um dos parâmetros aqui. O seu programa também tem que ter a ajuda interativa. E para finalizar com chave de ouro, chegamos aqui ao desafio 106, o último desafio dessa aula, que vai fazer um mini sistema que utilize o Interactive Help do Python. O usuário vai digitar o comando e o manual vai aparecer. Quando o usuário digitar a palavra fim, o programa vai se encerrar. Observação, utilize cores. Vamos ver esse sisteminha funcionando e você vai tentar replicar aí na sua casa. Olha o sistema funcionando, use cores, não falei para ficar bonito, falei para usar cores. Olha lá, sistema de ajuda PyHelp. Digite uma função, olha lá, função len. Aí vai botar lá, acessando o manual do len, ele mostra o manual do len e volta pro menu. Aí vou botar aqui, eu quero o manual do print. Vai mostrar lá, acessando o manual do print, ele mostra e volta pro PyHelp. Eu quero o comando, sei lá, input. Ele vai acessar o manual do input, vai mostrar na tela e volta pro help. Quando eu digitar a palavra fim, ele vai encerrar, vai me dar até logo e sair. Presta atenção, as mensagens elas são personalizadas, o tamanho da linha é de acordo com o tamanho das mensagens. Tenta replicar essa experiência. E se por acaso você se enrolar na hora de replicar essas experiências, saibam que são códigos razoavelmente simples. Claro que a gente está pesando um pouquinho na mão a cada aula, mas se você não conseguir entender, não tem problema. O resultado vai sair. É só você procurar a resolução dos exercícios 101, 102, 103, 104, 105 e 106, que são os exercícios dessa aula 21. Então é isso, meu pequeno gafanhoto. Chegamos ao final de mais uma aula. Essa aula ficou grande, ficou com muito conteúdo, mas o objetivo aqui do curso em vídeo é te ensinar o máximo de informação possível. Eu tenho certeza que nenhum curso grátis dentro do YouTube te deu tantas informações sobre funções como essa aula que a gente preparou aqui. Eu tenho certeza disso. Espero que você tenha gostado. Espero sinceramente que você compartilhe com as pessoas. Mostra lá naquele seu grupo da faculdade que tá todo mundo ferrado em programação, tentando fazer Python na faculdade. Ou então para aquela galera que eu queria tanto aprender a programar em Python, eu tenho tanta dificuldade. Mostra as playlists. Claro, você não vai começar com essa aula que ela é um pouco mais difícil. Começa lá da playlist Mundo 1. As primeiras aulas, vai evoluindo, até chegar ao momento de você chegar na aula 21. Cara, são 21 aulas, são 106 exercícios. É impossível você não aprender Python se você não se dedicar. Se você se dedicar e fizer todos os exercícios, eu tenho certeza que você aprende a programar em Python. Então é isso, eu me despeço por aqui. Mais uma vez, muito obrigado por todos os colaboradores. Os nomes passaram aqui durante toda a aula. Gostaria de agradecer também a HostNet pelo patrocínio constante do canal do Curso em Vídeo e queria te convidar mais uma vez. Se você quiser ser um dos colaboradores, acessa aqui, cursoemvideo.com/apoie ou apoie.se
apoia.me/curso em vídeo. Lá na descrição tem todos os links. Torne-se um apoiador. A colaboração mensal bem pequenininha, por menor que seja para você, ajuda a gente pra caramba. Se cada um dos nossos alunos pudessem dar uma colaboração mensal mínima, o curso em vídeo se tornaria vídeos diários sem problema nenhum e seria tudo uma maravilha. Então é isso, coloca tudo em prática, faz esses 6 exercícios que a gente propôs e na aula 22 a gente ainda vai falar sobre função, a gente vai falar sobre modularização. Você não perde por esperar. Mas antes, faz todos os exercícios da aula 20 e 21. A gente se vê na próxima semana. Um grande abraço e até lá!